Meus cumprimentos à deputada Janete, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se fazem presentes aqui no plenário e aos funcionários da casa, e um cumprimento especial àqueles que nos assistem pela TV Assembleia nesse momento. Ontem eu falei aqui sobre a questão do exercício da cidadania, e eu retomo, de certa forma, a essa questão. O exercício da cidadania, ele é fundamental para que uma sociedade alcance aquilo que é necessário para o bom funcionamento e os direitos de toda a sociedade. Às vezes, as pessoas dizem assim, olha, mas isso é utopia, né? Isso é uma realidade que não se alcança. O termo utopia, ele é um termo grego e que vem da ideia de uma sociedade imaginária ou inatingível, ideal. Então, ao longo da história da humanidade, a utopia sempre foi fundamental, porque foi guiado por sonhos de algo muito melhor, de algo ideal, que as pessoas, ao longo da história da humanidade, perseguiram metas e objetivos para tornar a vida dos seres humanos melhor, a vida da sociedade melhor. O pensador português Boaventura de Sousa Santos, ele tem um texto que tem como título, Por favor, não matem a utopia, que é muito interessante, onde ele justamente fala sobre isso, a importância da utopia para que a gente consiga melhorar a sociedade, para que persigamos objetivos fundamentais para uma vida melhor, uma sociedade melhor, pessoas melhores. E a política, ela tem tudo a ver com isso. O tempo inteiro as pessoas estão dizendo, e cresce, os chavões, e eu acho que aí eu não sou daqueles que demonizam a imprensa, mas a imprensa tem uma culpa nisso, porque ela enfatiza demais o negativo o tempo inteiro, então passa a ideia o tempo inteiro para a sociedade que na política ninguém faz nada, que todos os políticos não trabalham, que na política só tem gente que não presta, e isso é muito ruim, porque isso desestimula a sociedade a participar e ver que não é verdadeiro isso, que há diferenças, que existe muito político ruim, que existe muita podridão na política, isso é inegável. Mas que existem pessoas boas na política também, existem pessoas sérias, pessoas que trabalham. Então, assim, ao não enfatizar também o lado positivo, a imprensa ela acaba prestando um desserviço, ao enfatizar o tempo inteiro as questões negativas e nunca nada positivo. Então você não vê o jornal dando enfoque, olha, um deputado apresentou um projeto muito bom na área tal, o deputado X está trabalhando no sentido de... Então assim, é como se ninguém realmente trabalhasse. Então isso é muito ruim, então a imprensa está no papel dela de denunciar, de criticar, mas ela deveria prestar um serviço à sociedade também, mostrando o outro lado da política, para que as pessoas tivessem mais interesse também pela política. Porque não adianta nada esse discurso de que ninguém presta, que ninguém vale nada, e as pessoas vão tomando raiva e até nojo da política. E aí vão dizer assim, não quero votar em ninguém, vou votar em branco, porque ninguém presta, não sei mais o quê. A política em alto nível, eu não estou me referindo à política partidária, mas a política, na amplitude do que essa palavra significa, ela é fundamental e a população não pode apartar-se disso, ou dizer que tem nojo da política. Como? Nada ocorre que não passe pela política. Então, nós temos uma política educacional, uma política econômica, uma política de meio ambiente, uma política de segurança, uma política de transporte, e tudo é decidido através da política. E a população não pode afastar-se disso, ao contrário, ela tem que se aproximar, ela tem que participar dessas decisões, e como isso será feito. Porque à medida em que ela se afasta, as pessoas vão fazendo aquilo que bem interessa. Porque quanto mais distante a população estiver da política, mais a política será usada, então, em benefício de A, B ou C, de determinados grupos ou de determinados partidos. Então, diante dessa situação,
e agora que nós nos aproximamos de mais uma eleição, é fundamental que a população saia desse clichê, desse lugar comum, desse discurso batido: eu não quero participar, vou votar em branco, ninguém presta, ninguém vale a pena, e faça ao contrário disso. Eu vou atrás de quem vale a pena, eu vou descobrir entre os candidatos aquele que merece o meu voto. E depois de votar, hoje eu falava com os alunos da escola que nos visitou aqui, que depois de votar, também não basta que o eleitor vá no dia da eleição: já fiz a minha função de cidadão, fui lá, votei, agora eu espero que os políticos façam. Claro que as pessoas, quando votam, elas esperam que os políticos façam efetivamente, mas ela precisa acompanhar, ela precisa cobrar de tal forma que façam efetivamente. Quando, numa democracia representativa como a nossa, quando nós escolhemos um representante, o que nós estamos fazendo, na verdade? Nós estamos nomeando, nós estamos dando uma procuração para que alguém faça por mim. Assim, de uma forma simplista, é como se eu estivesse contratando, através do meu voto, alguém para trabalhar para mim. Não necessariamente para mim, mas para a coletividade, né? Nunca um político vai trabalhar para um indivíduo, né? Vai trabalhar pela coletividade. Mas à medida em que ele trabalhar pela educação, pela saúde, pela segurança, pelo meio ambiente, pelo transporte, ele vai estar trabalhando por todos, obviamente. Então, se eu nomeio alguém para trabalhar para mim, eu tenho que observar esse trabalho, para ver se ele está fazendo bem feito, se não tiver, para chamar a atenção, para cobrar dele. Semelhante ao fato de que, se você estivesse contratando alguém para trabalhar na sua casa, ou num empreendimento que você tivesse, o que você faria? Você escolheria o melhor ali, através do currículo, e depois você ia tomar conta do trabalho dele, para saber se ele está trabalhando direito. E se não trabalhasse, o que você vai fazer? Vai demiti-lo. Então, o político seria a mesma coisa. Você escolhe, essa é a primeira tarefa do cidadão. Depois você precisa acompanhar isso e cobrar, para que você saiba exatamente quem é quem e o que as pessoas efetivamente estão fazendo. E é através do voto que você pode demitir um político também. Então, se hoje, por exemplo, há uma dificuldade, depois de escolhido e eleito um político, a sociedade tem dificuldade de cassar o mandato desse político. Mas ela pode cassar através do voto na próxima eleição. E esse é o grande trunfo da sociedade. E eu tenho dito, doutor Hércules, muitas vezes, que na sociedade brasileira a população ainda não entendeu o verdadeiro valor do voto, né? Porque é através do voto, sim, que eu posso fazer isso. Agora, o que a gente tem observado também muitas vezes é que parte da sociedade, ela critica a tudo e todos, mas ela também não faz a sua parte. Então, por exemplo, se eu voto em alguém porque essa pessoa vai me fazer um favor individual, independente de quem ela seja, ou porque ela vai me arranjar um emprego, ou para minha família, ou sei lá mais o quê, então eu também não posso reclamar de nada, porque o voto não pode ser negociado dessa forma, né? Então, quando a gente aponta, assim, olha, porque lá em cima nada funciona, né? O legislativo não funciona, o executivo não funciona, o judiciário não funciona, nada funciona, mas a sociedade precisa funcionar. Eu preciso funcionar como indivíduo, eu preciso funcionar como cidadão. Então, eu tenho que pesar também os meus atos, se eu não estou contribuindo para que as coisas estejam como elas estão. Porque não adianta você dizer que uma coisa é o que acontece lá em cima, outra coisa que está acontecendo. Essas coisas são interligadas, elas não estão dissociadas, muito pelo contrário, elas fazem parte de um mesmo contexto. E eu tenho repetido, e como professor eu sempre disse isso muitas vezes na sala de aula, num país onde parece que todo mundo faz tudo errado e que parece que as coisas estão sempre ultrapassando os limites do legal, do moral, do ético, é tentador que a gente faça o errado também. Por isso, o exercício da cidadania, que eu cumpra efetivamente a minha função de cidadão, é um exercício cotidiano. Eu tenho que exercitar isso em mim para não cair na tentação do comodismo, de reclamar o tempo inteiro e não fazer nada, ou pior, de não fazer nada e fazer o que todo mundo está fazendo, ou pior ainda, de não fazer nada e estar fazendo exatamente aquilo que eu critico nos outros, porque parece que o auto-perdão do cidadão brasileiro, ele é muito grande e elástico. Então, assim,
da mesma forma que, fazendo de novo uma comparação simplista, né, que todos os dias a gente tem que, por exemplo, escovar dente, todo dia você tem que tomar banho, né, são atos que você precisa fazer constantemente. Não basta fazer um dia e não fazer nunca mais. A questão da cidadania é a mesma coisa. É um exercício diário, você tem que fazer isso constantemente, exercitar isso, cobrar-se, a autocobrança de cada um de nós, para que a gente exerça efetivamente a função de cidadão, ela é fundamental. Então fica aqui a minha reflexão e as minhas ponderações a respeito de que a gente precisa falar disso sim. Nós precisamos falar, nós precisamos discutir, nós precisamos exercitar o tempo inteiro a nossa função e o nosso papel de cidadão. Isso é importante. Sem isso, nós não vamos conseguir mudar nada e nós vamos estar o tempo inteiro reclamando de tudo sem conseguir nada. E lembrando também aquilo que eu comecei a dizer, né? Nós temos que sempre ter a utopia, sim, né? O sonho de uma vida melhor, de um mundo melhor, de uma realidade melhor, ainda que pareça inatingível. É isso que nos move, na verdade. Muito obrigado, presidente.